Falaremos agora do padrão interpreter. Dada uma linguagem, definir uma representação para sua gramática, juntamente com um interpretador, que usa a representação para interpretar sentenças da linguagem. Então, como vimos, o padrão define uma representação para a gramática em conjunto com o interpretador, que utiliza a representação para interpretar sentenças de uma dada linguagem. Vejamos agora. O padrão interpreter é um modelo que auxilia a interpretação de sentenças de uma linguagem, partindo de uma representação gramatical, e, justamente por essa razão, ele pode ser encontrado na implementação em alguns compiladores. Se um tipo específico de problema, que ocorre com frequência suficiente, é interessante expressar instâncias do problema como sentenças de linguagem simples. Desta forma, então, pode-se construir um interpretador que soluciona o problema interpretando estas sentenças. O padrão interpreter descreve como definir uma gramática para linguagem simples, representar sentenças na linguagem e interpretar essas sentenças. Se comandos estão representados como objetos, eles poderão fazer parte de algoritmos maiores. Vários padrões repetitivos podem surgir nesses algoritmos. Operações como iteração ou condicionais podem ser frequentes. Representá-las como objetos command. Uma solução em orientação a objetos seria, então, fazer a seguinte ação: elaborar uma gramática para calcular expressões compostas por objetos. Interpreter é uma extensão do padrão command, ou um tipo de command, ou ainda uma microarquitetura construída com base em commands, em que toda uma lógica de código pode ser implementada em objetos. O padrão interpreter descreve como definir uma gramática para linguagem simples, representar sentenças na linguagem e interpretar essas sentenças. Neste exemplo, o padrão descreve como definir uma gramática para expressões regulares, representar uma determinada expressão regular e como interpretar essa expressão regular. Suponha a seguinte gramática que define expressões regulares. O símbolo expressão é um símbolo inicial, e literal é um símbolo terminal que define palavras simples. O padrão interpreter usa uma classe para representar cada regra da gramática. Os símbolos do lado direito da regra são variáveis de instância dessas classes. A gramática acima é representada por 5 classes. Uma classe abstrata regular expression e suas 4 subclasses: literal expression, alternation expression, sequência expression e repetition expression. As últimas 3 classes definem variáveis que contêm subexpressões.